sempre essa também oportunidade da gente conhecer mais de diferentes áreas, não é? Porque eu acho que é o essencial para a gente hoje é essa abertura. Quanto mais a gente conhecer, melhor. Não quer dizer que a gente vai dominar absolutamente tudo, mas tem aquelas referências, não é, que a gente mantém para que torne realmente a nossa área, que é a literatura, eu creio que da maioria seja a literatura, algo mais interessante. Então, quando o Gabriel me chamou, eu propus falar daquilo que eu li agora, não é? Da literatura norte-americana. E como parte de vocês são meus alunos, foram meus alunos, quer dizer, vocês sabem que não é algo imediato, não é? Na minha concepção literária, na minha concepção estética, não era o tipo de literatura que passava pelas minhas prioridades. Mas aí apareceu agora essa oportunidade de falar um pouquinho e também de conhecer um pouquinho dessa literatura. Então, antes de mais nada, eu quero me apresentar para vocês, não é? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Anushka Vaz. Eu tenho formação em História e em Literatura. Então, para mim, é impossível eu fazer uma leitura sem que eu sempre esteja levando em consideração essas duas áreas, porque são as minhas duas áreas de paixão. Eu não consigo dissociar literatura de história. E aí, recentemente, também, como está lá na apresentação, né, na página do Sopro na Palavra, eu tenho trabalhado com gestão de redes sociais também. Então, é a partir disso, que já era um interesse prévio mesmo à minha experiência na universidade, dando aulas, que eu comecei a perceber uma outra forma de instigar a leitura. Antes de mais nada, eu acho super importante, não importa qual área, quer dizer, qual espaço seja de discussão, que a gente consiga compartilhar a vontade de ler. Essa é a mais importante. Depois a gente vai ver sobre análise, como é que a gente vai, sei lá, falar de um autor, de estética, mas primeiro que haja essa vontade de ler. Então, é aí que entra a primeira parte do meu título, né? Que é o título da apresentação, é Desafios e Descobertas, Literatura Norte-Americana. Então, para mim, alguns dos desafios que foram apresentados é a questão do tempo. Afinal, quando eu falo um recorte literatura norte-americana, é um recorte muito específico quando a gente pensa na gama de possibilidades que existem de literaturas no mundo. Então, para mim, a literatura norte-americana até o começo da pandemia não era uma prioridade. Quem me conhece também sabe que a minha área, sobretudo, né, de especialização, é a literatura portuguesa. Então, acaba que a gente acaba fazendo um recorte, que todo recorte é deixar de lado várias outras possibilidades. A gente sempre sofre um pouco com isso, não é? Não tem como não sofrer, porque a gente quer conhecer tudo. E quem gosta de ler, a gente gostaria de ler absolutamente tudo. Mas não é humanamente possível. Então, quando eu olho para desse desafio, eu coloco aí o tempo comum, que é o tempo antes da quarentena, que havia outras várias prioridades. A literatura norte-americana não estava na minha pauta. E aí, eis que surge o tempo da quarentena. O tempo da quarentena, como a gente sabe, um começo de tempo completamente novo para a gente. A gente não tinha essa vivência, não é? Já que a gente sabe que a última grande pandemia que aconteceu no mundo foi em 1917, 1918, não existem mais muitas pessoas que possam relatar essa experiência. Então, a gente estava vivendo um novo momento em que, ao mesmo tempo que a nossa cabeça está a mil, porque é impossível também dizer, está tudo bem, maravilhoso, consigo ler. Não foi exatamente assim, sobretudo no início. Mas aí apareceu essa oportunidade. Eu coloco como oportunidade, mas pelo amor de Deus, né? Com devido ressalva a respeito, mas a oportunidade foi. Fiquei dentro de casa, tive como organizar esse tempo para
abrir essas outras possibilidades. Então, vou dizer para vocês daqui a pouquinho como foi que surgiu isso. O tópico 2 são os obstáculos acadêmicos. Boa parte de vocês aqui é da universidade, participa de alguma universidade, não só a Universidade Federal de Pernambuco, e a gente sabe que os obstáculos acadêmicos são, sobretudo, dois. As leituras obrigatórias, que não permitem que a gente faça outras leituras por prazer, digamos assim, não é? Aquelas leituras que a gente tem curiosidade, aquelas leituras que a gente tem vontade, e às vezes ficam em segundo plano, porque a gente tem que fazer uma quantidade X de outras leituras. E um outro obstáculo, que aí eu acho ele muito específico da nossa universidade, da UFPE, é que a gente não pode cursar outras disciplinas dos outros perfis se não tiver pago as disciplinas de línguas, por exemplo. A gente tem em nosso curso os perfis de francês, de espanhol e de inglês, além de português, falando em literatura. Então, a gente não tem acesso às disciplinas de literatura de língua inglesa, da mesma forma que a gente quer falar que faz português, tá? Ou qualquer um dos outros, na verdade. Não existe uma troca. Então, isso para mim gera uma certa frustração, porque eu lembro que eu queria muito fazer as disciplinas de literatura espanhola, nem a de literatura inglesa, mas a de literatura espanhola. Eu tinha muito interesse, mas eu não podia fazer porque eu não tinha pago as disciplinas de língua espanhola. E isso era realmente profundamente frustrante, porque eu consigo ler em espanhol, mas pelo fato de eu não ter cursado, pela questão burocrática, eu não poderia cursar essa outra disciplina, que era do meu interesse. Eu sou a crítica literária, oficialmente. Então, para mim, não tem língua. O que interessa é a literatura. Então, é o obstáculo, e é o obstáculo que eu coloco também como um desafio. Como é que a gente faz? Como todo desafio, o obstáculo, ele faz para ali, né? Faz com que a gente estagne. O desafio é a gente tentar encontrar uma outra forma de contorná-lo. E aí, o desafio 3 eu coloco como a leitura coletiva. E aí eu estou falando especificamente dos grupos de leitura que existem e hoje estão tanto dentro ou fora do universo virtual. Antigamente a gente tinha muito mais uma difusão disso presencialmente, digamos assim, né? Quando a gente pensa aqui no Recife, a Livraria Leitura, a Livraria Jaqueira, promoviam com uma certa frequência certas leituras coletivas. Você pegava um texto, lia e discutia no grupo. Hoje, basicamente, está tudo virtual. E aí é onde eu quero chegar, porque foi a partir de um desafio de leitura online que eu acabei, sem querer, sem perceber, dando chance para a literatura norte-americana, não é? E além dos desafios, existem também os preconceitos. A gente não pode dizer que não tem preconceito no mundo, porque a gente tem preconceitos, mesmo que a gente não perceba. Então, eu coloco aí os preconceitos pessoais, tem equivalência com os preconceitos literários. Isto é, se eu não gosto muito dos Estados Unidos, provavelmente eu não vou dar muita chance para a literatura norte-americana. E eu creio que isso seja parte dos meus preconceitos. Fizeram parte. Que aí, quem sempre esteve comigo sabe que eu nunca tive vergonha, absolutamente. Eu sabia que um dia eu ia pagar com a minha língua. Mas eu nunca tive vergonha de dizer que não existia literatura norte-americana. Não é? Quem é que pode ser bom dos Estados Unidos? Eu falava isso, mas eu sabia que um dia ia chegar que isso iria mudar. E aí é a gente parar para pensar o quanto é que o que a gente pensa enquanto pessoa reflete nas nossas escolhas, né, literárias. Então, quando a gente pega um texto e pensa nele como um reflexo de um país, eu sei que não é tudo, a gente sabe, né? O país não é refletido pela sua política, mas é quase impossível a gente não pensar na política quando a gente pensa na cultura. E os Estados Unidos, de uma forma geral, ela tem essa cultura de massa que faz com que, de antemão, a gente pense na cultura pobre, né? A gente conhece os Estados Unidos como uma cultura de massa. E os grandes nomes, ou os nomes de referência, eles acabam ficando no segundo plano.
E é por isso que eu coloco aí esses preconceitos, né, que são nossos, que a gente tem que ver como eles vão se refletindo. Então, aí, quando a gente pensa em desafio e em preconceito, eu digo para vocês que no final eu acabei aceitando o desafio. E aceitar o desafio foi justamente deixar de lado essas minhas questões com, de forma geral, os Estados Unidos e dar uma chance para a literatura, porque a gente tem que lembrar que uma coisa não reflete a outra. E aí, voltando para a questão do mundo virtual, um cara que eu sigo e que é muito bom e que já tinha me chamado a atenção há muito tempo é o Pedro Pacífico. Eu não sei se vocês conhecem, não é? Mas ele tem um perfil no Instagram chamado Bookster. E ele já tinha chamado a minha atenção há mais tempo porque ele influencia as pessoas na leitura, que é uma coisa fora de série. Não é? Quando ele tem o desafio Bookster é um livro por mês. E quando ele fala qual vai ser o livro do mês, o livro se torna simplesmente o livro mais vendido da Amazon naquele dia. É só para você perceber o nível. É a editora entender que tem uma força de mercado, além da força de leitura, que está nesse cara. E eu achava isso incrível. E eu achava, sobretudo, incrível porque ele não é de letras. Ele é, como está aí, advogado formado pela USP. Ele trabalha numa área de letras, ou numa área de direito que eu simplesmente não lembro qual é, porque é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Mas aí, no tempo livre, ele está lendo literatura e ele está falando dos textos que ele escolhe e ele está influenciando milhares de pessoas. Como vocês veem aí, pelo menos esse print é de ontem, ele tem 276 mil seguidores no Instagram neste momento. Não estou nem contando, eu estou falando só do Instagram, né? Porque ele tem canal no YouTube, ele abriu agora um podcast, ele tem Twitter, tem escambau a 4. Então, eu acho impressionante isso, como é que a gente, na nossa área de letras, acaba deixando um pouco de lado esses outros olhares que têm uma força e uma influência tão grandes e que, por não serem de letras, a gente acaba desconsiderando, como se fosse menos. Mas, na verdade, eles estão fazendo uma coisa que é super importante, que é incentivar a leitura. Isso, para mim, é o mais importante. Porque existem, como a gente falou, os obstáculos acadêmicos. É a gente mostrar que leitura e literatura não é só dentro do universo, ou dentro do universo acadêmico. Qualquer pessoa que tiver vontade, empenho, ela vai começar a ler. É só ela descobrir o que é interessante para ela. Então, eu fiquei olhando para esse cara e fiz, como assim, Brasil, né? Como é que a gente ainda não aprendeu como faz? Bora prestar atenção, galera, não é? E vocês vão ficar vendo aí algumas vezes Audrey Hepburn, porque ela é uma das minhas atrizes favoritas. Apesar de não ser americana, hein? Ela não é americana. Então, de maio para cá, esses foram os autores americanos que eu li. Lembrando, nem todos fazem parte do desafio. Como eu falei, o desafio que ele coloca são livros mensais. Os livros lidos no desafio estão com o nome dos autores em vermelho. Os outros, alguns eu conhecia já, tipo Ray Bradbury, foi ele que escreveu o Fahrenheit 451, não é? E os outros eram sugestões dele. Algumas sugestões eu já via anteriormente e eu não tinha tempo, né? Aquele tópico anterior, eu não tinha tempo, mas eu sabia que tinha alguma coisa ali que eu queria ver, eu queria ler, mas eu não tinha tempo, não priorizava essas leituras. E aí, esses 8 autores foram os que eu li nesses últimos 5 meses, não é? E foi, tipo, uma descoberta maravilhosa, né? Foram autores que, sinceramente, eu estava assim, olhando, lendo e pensando, como é que eu nunca ouvi falar de Octavia Butler, por exemplo? Como é que ninguém nunca me falou de James Baldwin? Por que é que eu nunca ouvi falar desses autores? Como é que pode um negócio desse? Não é? E aí eu sabia, por exemplo, tipo, eu tinha ouvido o nome de James Baldwin quando começou a ser publicado agora pela Companhia das Letras. Mas Octavia Butler eu nunca tinha ouvido falar. E aí foi o desafio, porque a gente sabe que um dos desafios
é justamente a gente dá uma chance para aquilo que a gente não conhece, porque a gente tem o pré-conceito, não é? Então, um segundinho só para eu colocar aqui na tomada o notebook. Pronto. E aí, quando a gente pensa nisso, é bem difícil, porque a gente quer lidar com textos que sejam aqueles já conhecidos. Tem horas que é difícil você se abrir para o novo, porque é um desafio e é você se deixar levar por um caminho que você não conhece. Você não vai ter domínio sobre aquilo, então é mais difícil de você falar ou dar uma chance para esses textos. Alice Walker eu já conhecia por causa do filme, né? A gente conhece alguns por conta de filme. Ray Bradbury também, porque o Fahrenheit já teve um filme antigo, dos anos 70, e recentemente uma nova versão. E aí eu parei para pensar e só reparei nisso verdadeiramente depois que eu tinha lido vários livros. Aí eu comecei a perceber que eu estava lendo literatura norte-americana como eu nunca pensei que poderia, não é? E aí a primeira autora que eu quero compartilhar com vocês é a Octavia Butler, não é? É uma das minhas indignações, como eu digo, porque como é que pode a gente chegar e não conhecer esta mulher que está sendo editada, como está aí pela editora Morro Branco, que é uma editora independente. E eu já percebi também a força que está tendo essas editoras independentes, né? Não são aquelas grandes editoras dos grandes circuitos, porque estão fazendo circular textos que a gente não tinha acesso antes, não é? Talvez pudesse ter acesso, claro, no idioma original. E isso é uma questão também, porque, particularmente, eu não leio em inglês, não é? Eu leio através das traduções. Então, para mim, seria interessante saber que, quando eu olhei para esse texto, eu fiz, nossa, que interessante, eu gostei da capa. Vocês sabem que para se interessar primeiro, capa é tudo. Achei essa capa incrível. Não fui atrás de nenhum tipo de sinopse. Essa é uma particularidade minha. Eu não gosto de ler sinopses. Eu prefiro ler e descobrir o que é que vai acontecer pelo meio, não é? E quando eu olhei, eu fiquei primeiro. O primeiro preconceito foi a grande dama da ficção científica. Eu fiz, rapaz, não sei se isso vai dar certo, né? Porque ficção científica não é exatamente o tipo de texto que eu estou acostumada a ler. Então você olha para o texto, mas eu achei que, né, eu gostei dessa capa. Essa capa tem uma vibe meio histórica. E foi justamente o que me pegou. Kindred, que é Kindred Laços de Sangue, fala exatamente da história de uma mulher, Dana, dos anos 70, que subitamente começa a viajar no tempo. Ela está se mudando, ela está mudando para um novo apartamento com o marido dela, e do nada ela viaja no tempo e volta para Maryland do século XIX. Ela está numa sociedade atual e do nada ela cai numa parte dos Estados Unidos que ainda é escravagista no século XIX. Isso é incrível, porque Octavia Butler não faz menções muito. Ela não trabalha aquela questão muito tecnológica, com nomes estranhos. Não, ela simplesmente faz a coisa acontecer. Não existe explicação para essa viagem no tempo. Ela só acontece. Você tem que pegar o texto e aceitar que é desse jeito. Ela não vai. Ela vai explorar muito mais como é a vivência e como é que a Dana, que é a personagem principal, vai lidar com essa nova realidade, porque ela não tem controle sobre as viagens no tempo. Só que depois ela vai descobrir que o que chama ela para o passado é um antepassado que ela não sabia que existia. Foi um antepassado que a família dela fez questão de esconder. E que é uma coisa muito interessante, porque ela fala sobre os racismos que permeiam a sociedade de uma forma geral, mas aí ela vai mostrar como também, de um lado ou de outro, esse racismo acontece também dentro dos grupos negros, não é? Ela vai dizer, Dana vai se casar com Kevin. Kevin é branco.
A família de Dana não quer que ela case com Kevin porque não quer nenhum branco na família dela. Da mesma forma que a família de Kevin não quer que ele case com Dana porque não quer uma negra. Então eles decidem se separar das famílias para permanecer juntos. Isso é incrível, não é? Ela coloca isso, quais são os vários e vários obstáculos que vão aparecendo. E um dos obstáculos é justamente essa impossibilidade de ter o controle da viagem no tempo e descobrir que ela só volta no tempo quando o carinha chamado Rufus, que ela cada vez que volta no tempo está num tempo diferente. Ela percebe que entre a primeira e a segunda viagem passaram-se 10 anos. Na segunda, terceira viagem passaram mais 10. E aí ela vai percebendo que esse menino é quando está em perigo que ela volta para o passado, até descobrir que ele é um bisavô, tataravô, algo muito remoto, mas que a sua própria família negra preferiu esconder. Então aqui essa é o primeiro parágrafo do livro, não é que já começa assim, não é spoiler porque é o primeiro parágrafo do livro. Perdi um braço na minha última volta para casa, meu braço esquerdo, e perdi aproximadamente 1 ano de minha vida e grande parte do conforto e da segurança que só valorizei depois que deixei de tê-los. Então é assim que Octavia Butler chama a gente para o texto, não é? Ela já coloca e já mostra como vai terminar o texto. Ela já coloca a parte final do texto para depois explicar para a gente o que acontece. Esse livro eu li em um dia. Eu li em um dia porque a linguagem é cinematográfica. Sabe aquela imagem, aquela linguagem que você é levado super visual? As discussões que ela coloca são muito interessantes porque trabalha justamente com a questão do tempo, a questão da família, não é? Como é que a família influencia, coloca como é que o meio influencia o preconceito, não é? Porque ela sabe que está em perigo quando ela está na Maryland do século XIX, mas ela quer salvar de alguma forma aquela criança, aquele menino branco, porque ela acha que estando perto dele pode influenciá-lo para o futuro. Só que a cada vez que ela volta, ela percebe que o meio em que ele está é muito mais forte do que a vontade dela de salvá-lo. E aí é justamente quando ela coloca esse trecho. Eu era a pior guardiã possível que ele podia ter. Uma negra para cuidar dele em uma sociedade que via os negros como sub-humanos. Uma mulher cuidar dele em uma sociedade que via as mulheres como eternas incapazes. Eu teria que fazer tudo o que pudesse para cuidar de mim mesma. Mas eu ajudaria da melhor maneira que conseguisse, não é? Então ela coloca isso aí. Não era só a questão de ser mulher, era também ser negra numa sociedade escravagista que não dava nenhum tipo de crédito, de chance para esse tipo de pessoa, não é? Porque a gente sabe que ali ela nem era considerada uma pessoa. E aí, uma das questões que ela também coloca no texto, a Octavia Butler, é a forma como o meio influencia. Como eu falei antes do menino, ela também vai perceber isso nela mesma. Tem uma hora que, de tanto ela voltar no tempo e de tanto ela estar na fazenda, ela começa a se acostumar com aquilo que ela precisa fazer para sobreviver. E tem um momento que ela vai se incomodar com isso, não é? Quando eu pensava nisso, também me incomodava. A facilidade com que aparentemente nos adaptamos. Não que eu quisesse que tivéssemos problemas, mas parecia que deveríamos ter tido mais dificuldade para nos ajustar àquela parte da história especial. É o questionamento que ela coloca aqui, que na verdade serve para tudo. É você olhar para o presente e perceber que você não pode se calar diante de alguma atrocidade, você não pode deixar certas situações acontecerem, porque se elas acontecem com frequência, acaba que torna-se normal. E na hora que tornar normal, não vai ter mais chance de volta. E aí, ela termina, um dos trechinhos que eu acho legal para terminar é: a escravidão de qualquer tipo criava relacionamentos estranhos. Aqui ela vai falar não só da escravidão da cor, né, racial, mas ela também fala dessa dependência. Ela começa a ficar dependente daquele menino que ao longo do tempo vai se tornando um homem, mas que ela tenta salvar e essa
ser a salvadora acaba deixando ela numa posição vulnerável, não é? Então, isso é muito interessante, porque ela acaba se tornando também uma escravidão. Mas ela precisa se libertar, e a liberdade não é só uma liberdade racial, mas também a liberdade do pensamento. Essa outra maravilhosa mulher, porque essa mulher é uma diva, não é? Toni Morrison. Ela é o Prêmio Nobel de Literatura de 1993. Como eu postei na minha página semana passada, ela foi, em 1993, a primeira mulher negra a receber o Prêmio Nobel. E aí você percebe, primeiro, o tamanho do que era isso, não é? Somente 91 anos depois de Nobel é que uma mulher negra ganhou o prêmio nesse setor de literatura. E aí, Toni Morrison eu realmente conhecia de nome, mas eu jamais tinha lido, nunca, né? Nunca ninguém, na verdade, tinha me indicado nada. E aí eu também deixei passar batido. Esses foram os 2 livros que eu li nesse meio tempo, né? Amada, de 87, e O Olho Mais Azul, de 1970, que é o primeiro livro dela. E aí eu vou falar rapidamente de Amada. E para vocês, basicamente, eu vou dizer, Toni Morrison não chegou no mundo para passar batido. Ela só faz livro que te deixa incomodado até a alma, entendeu? Não tem outro nível. Ela coloca tudo o que der para deixar você sem chão. Se você não está disposto a sofrer, não leia. Ou então você se prepare para ler. Porque nada do que ela escreve é fácil. A realidade que ela escreve não é fácil. E quando ela escreve, ela não escreve de uma forma imediata, porque ela quer refletir na linguagem essa complexidade da realidade. E aí é o começo do livro, não é? Só o comecinho para vocês verem. O 124 era rancoroso, cheio de um veneno de bebê. As mulheres da casa sabiam e sabiam também as crianças. Durante anos, cada um lidou com o rancor de seu próprio jeito. Mas em 1873, Seth e sua filha Denver foram suas únicas vítimas. Então é assim que começa o livro. E aqui a Toni Morrison ela já deixa claro que existe, além das personagens humanas, um outro personagem que é a casa. A casa em si, ela é um personagem porque é uma casa mal assombrada. E aí, nesse texto, a Toni Morrison, ela vai trabalhar com uma questão muito grave que é baseada em fatos reais de uma história que ela ficou sabendo, real, tá no jornal, de uma escrava que matou a própria filha no momento em que ela ia ser devolvida para uma fazenda. Ela tinha fugido da fazenda e no momento em que ela ia ser novamente capturada, ela matou a filha dela, porque ela não queria que a filha dela voltasse para dentro daquele sistema horroroso que era a escravidão. E aí é a partir disso que ela coloca essa casa, que é um personagem dentro também do livro, porque a casa é mal assombrada. Essa mulher vive com a filha dentro de uma casa que não tem sossego, porque o espírito da criança que foi assassinado está ali o tempo todo, mostrando a sua revolta, não é? Pelo menos de começo é assim que a gente é apresentado. E é uma coisa muito complicada, porque de começo você fica pensando se está entendendo direito o que ela está falando. É isso mesmo, a gente está falando de uma assombração. E ela não deixa fácil também, porque o tempo todo nenhum dos personagens quer lembrar das coisas de fato. Eles passaram por muito sofrimento e naquele momento elas sabem que não vai dar certo lembrar do passado. O passado não precisa ser rememorado, mas a assombração da criança é uma das formas de deixar aquilo latente, não é? E aqui é o momento em que um dos personagens está entrando na casa e faz: Meu Deus! Ele recuou da porta de volta à varanda. Que mal é esse que tem aí dentro? Não é mal, é só tristeza. Venha, entre de uma vez. Então, aqui, né, Seth e Denver, como apareceu na citação anterior, elas são a mãe e a filha mais nova,
de Seth, que nasceu depois da criança que foi assassinada. E aí, uma outra pessoa que é da fazenda onde Seth morava vai visitá-la, não é? Vai se tornar parte dessa família. E na hora que ele entra na casa, ele não se apesar dessa primeira impressão, ele não se deixa abater por essa assombração. Ele quer participar daquela casa, apesar de tudo. E aí, enfim, vamos continuar. Uma das coisas que me marcou é a forma como ela deixa claro o, o papel que era do negro naquela sociedade, não é? Aqui no finalzinho ela vai dizer: todo mundo que Baby Suggs conhecia, sem falar dos que amou, tinha fugido ou sido enforcado, tinha sido alugado, emprestado, comprado, trazido de volta, preso, hipotecado, ganhado, roubado ou tomado. Ela faz uma lista de coisas que essas pessoas estavam submetidas. Elas não tinham direito à vida própria. Elas não podiam exercer a vontade delas, porque elas eram meros peões no jogo dos seus donos, não é? E era uma das questões que eu percebo recorrente em todos os textos. Quando se fala dos negros, não é? Na literatura norte-americana, nessa parte realmente mais do século XIX, também, claro, com total relação com a história do Brasil, é a forma como coloca-se muito pesado essa não tinha como ter controle. Não tinha, você não era nada, você era uma coisa que estava à mercê. Então, ela coloca muito isso o tempo inteiro. E não só essa parte de estar à mercê, mas como é que isso influencia negativamente, quebra todas as possibilidades de uma vida plena. Porque a pessoa nunca mais vai ser a mesma depois de passar por essas experiências, não é? Por isso que aparece aí. Para Seth, o futuro era uma questão de manter o passado à distância. O futuro era só isso. Se ela conseguisse passar sem perceber o que tinha acontecido, ou pelo menos vivendo o presente sem lembrar, já era um dia ganho. Porque era o máximo que ela podia fazer em relação ao futuro. E uma das coisas que eu acho interessante aqui, reiterando a ideia da assombração, digamos, é que mesmo quando Toni Morrison está falando das pessoas vivas, ela coloca com viés de fantasmagoria, não é? E a caminho de casa, embora à frente deles agora, as sombras das três pessoas ainda estavam de mãos dadas. Não é? Ela não fala diretamente das pessoas, ela fala das sombras. E isso eu acho uma forma curiosa de mostrar como é que eles não eram inteiramente eles. Talvez eles só eram sombras daquilo que poderiam ser, não é? E aí, esse aqui não, mas é uma outra coisa que eu acho maravilhosa, né? Libertar-se era uma coisa, reclamar a propriedade desse eu libertado era outra. Porque nem sempre eles conseguiam se libertar no sentido realmente na plenitude psicológica. Seth não vai conseguir se libertar, porque além de ela não saber o que aconteceu com o marido morto, ela também vai viver com essa culpa de ter matado a sua filha. E por ter matado a sua filha, a casa ter ficado mal assombrada e por conta disso ter perdido os filhos que fugiram daquela casa. É sempre um ciclo, não é, de situações complicadas que vão se tornando uma bola de neve. E aí não tem o que fazer. Ela tenta, pelo menos, como diz, manter a mente dela no presente, mas sem questionar o futuro e sem perspectiva, né? Sem questionar o passado e sem perspectiva de futuro. E uma das coisas que eu acho muito curiosas é a forma como a Toni Morrison trabalha a linguagem, também brincando, o jogo de linguagem. Ela sempre que fala nesse livro de gente branca, ela coloca com as palavras juntas. Né? Gente branca acreditava que, quais fossem as maneiras, por baixo de toda a pele escura havia uma selva. Né? Mas não era a selva que os pretos tinham trazido com eles para aquele lugar do outro lugar.
onde se podia viver. Era a selva que a gente branca plantara neles e que crescia, se expandia por dentro, na vida e depois da vida. Ela se espalhava até invadir os brancos que tinham inventado ela. Então, ela coloca sempre como se fosse um conjunto. Gente branca é uma coisa só. E tudo o que acontece de ruim com os negros é por conta da gente branca. Sempre. Porque são eles os responsáveis por não dar uma chance de vida aos negros. Né? Lembrando que esse livro se passa justamente no final da Guerra de Secessão, quando parte do país consegue, né, liberar os negros, mas a gente sabe que, enfim, a abolição não tem nada a ver com aceitação. E o terceiro autor é o Colson Whitehead. Como eu falei, esse é um panorama realmente das leituras. E o Colson Whitehead, ele ganhou 2 prêmios Pulitzer, como está aí, os 2 livros dele aí, ele ganhou esse prêmio. E o primeiro, o Underground Railroad, não é? Tem essa perspectiva de passado, e o Reformatório Níquel, ele já se passa nos anos 60, na Flórida dos anos 60. E é desse livro que eu vou falar rapidamente. O começo do livro já dá aquela apresentação básica de até na morte os garotos eram um problema. Então, aí a gente percebe que os reformatórios, como a gente conhece ainda hoje, o sistema carcerário ele não foi feito para recuperar ninguém. Não é? Da mesma forma que não importa qual esquema, né? Que se for para menores, se for para maiores, não existe um trabalho que, de fato, traga de volta esses detentos. E aí, o que o Colson Whitehead vai fazer, da mesma forma que a Toni Morrison, é mostrar, através da literatura, fatos reais. Aconteceu exatamente a mesma coisa nos Estados Unidos, a gente sabe que isso provavelmente aconteceu em vários outros lugares, que é os abusos físicos, sexuais mesmo, de encarcerados que estavam ali, em princípio, para serem reintegrados à sociedade, mas que, por conta da sua cor, não vão ter essa mesma chance. O Colson Whitehead até abre aqui um parêntese, porque ele fala que aquilo se aplicava a brancos e negros, na época da lei da segregação racial nos Estados Unidos. Porém, a gente sabe que para os negros é sempre um pouco mais complicado, a gente sabe que é eufemismo, um pouco mais complicado, porque os obstáculos para eles eram muito maiores. E aí é muito interessante como é que ele vai colocar e vai descrever esses desafios diários. Esse trecho, para mim, ele é muito interessante, porque ele vai mostrar como era essa relação entre os brancos e os negros antes deles serem encarcerados. Isso aqui é o Curtis, que é o personagem negro, que é idealista, que ele quer estudar, ele quer entrar na universidade, agora que as leis estão permitindo que os negros avancem na cultura, nos estudos, por mais que a gente saiba que uma coisa é a lei e a outra é a realidade, né? Mas ele é essa promessa de futuro. E aí, quando ele ainda está no colégio, aparece essa situação. No primeiro dia do ano letivo, os alunos da Lincoln High School receberam novos livros didáticos de segunda mão da escola dos brancos do outro lado da rua. Sabendo qual era o destino dos livros, os alunos deixaram inscrições para os próximos donos. Morre, crioulo. Você fede. Vai se fuder. Setembro era o mês perfeito para aprender os mais novos xingamentos usados pelos jovens brancos de Tallahassee, que, assim como a altura das saias e os cortes de cabelos, variavam de ano a ano. Então, você pensar que um grupo de pessoas anualmente recebia livros usados, tudo bem, mas que vinham lotados de xingamentos, é um golpe enorme. Como é que você quer continuar a estudar quando você olha para isso e vai entender que é só o começo? Isso aqui, ainda por cima, não é quase nada quando pensa o que é que vai ser fora dos muros da escola. Então, ele mostra isso aí e também coloca na frente do Curtis um professor
que vai ter um papel essencial nessa manutenção do ideal. Ele quer continuar, ele encontra esse professor que é aquele exemplo. Só que aí, por um erro do destino, ele vai pedir carona para uma pessoa, é uma questão que a gente sabe muito recorrente nos Estados Unidos, a carona, só que ele vai pedir carona para um cara que tinha roubado um carro. Então é por isso que, por nada, porque ele não tinha culpa de nada, ele vai acabar parando no reformatório Níquel, que é o reformatório mais conhecido lá da Flórida. E aí, quando a gente pensa nisso, ele coloca várias descrições muito pesadas também de como eram os castigos impostos dentro do reformatório, a ponto de a pessoa ficar 2, 3 semanas direto no hospital, na enfermaria interna, e Curtis lá dentro vai encontrar o Turner, que é um outro detento, só que eles são justamente o contrário um do outro. Enquanto o Curtis é idealista, né, ele acha que ele pode tudo porque ele tem a dignidade dele, o Turner, ele é prático. Ele não quer saber de dignidade, ele quer saber de sobrevivência. Ele não quer saber se Martin Luther King está fazendo os melhores discursos. Ele quer saber como é que ele faz no dia a dia para se manter vivo. Então, são duas perspectivas muito interessantes, porque nenhuma das perspectivas está errada. Elas são perspectivas de acordo com as vivências. Cada um encontrou, dentro das suas possibilidades, como manter a vida mesmo. Enquanto um sempre teve que se virar na rua, o outro ainda teve uma certa possibilidade por pertencer a uma família minimamente estruturada, não é? A avó que sempre estava ali ao lado dele, mas o outro não. Então você entende por que é que tem essa diferença e você entende que nenhum deles está errado, não é? Então aí eu coloquei esse trechinho que é quando o Curtis leva uma surra gigantesca, né? Surra é pouco, e fica na enfermaria. E depois o Turner, que é o prático, ele toma umas coisinhas erradas, né? Não tô falando de droga. Ele come coisa que não se deve para passar mal e ficar na enfermaria. Então aí ele fala: às vezes levam alguém para Casa Branca e ninguém mais vê o sujeito. Casa Branca era o local dentro da reformatória em que o pessoal levava todas as surras possíveis. A enfermaria estava silenciosa. Elwood não queria saber, mas perguntou mesmo assim. A sua família pergunta para a escola o que aconteceu e eles dizem que você fugiu, disse Turner. Então aqui é Turner tentando abrir os olhos dele, dizendo, olha, não adianta idealismo, você tem que saber se virar no mundo real. Não adianta você dizer que tem uma família lá fora, porque se acontecer algo com você, eles só vão dizer que você fugiu. E não tem mais o que fazer depois disso. Então, se adapte. É necessário se adaptar para poder sobreviver. Não é? E é justamente isso que ele vai dizer aqui no final. Né? Quando o Turner, o Curtis, ele vai dizer, quando eu sair daqui me formar, e o outro faz, não é se formar, é dar o fora daqui. Né? Não tem ninguém que vai tirar você daqui, só você mesmo. Então, pare de idealizar, pare de querer encontrar o que deveria ser e fique com o que é, não é? E aí, uma das coisas que eu achei muito interessante aqui ao final também é quando ele coloca: todos os homens no site eram brancos. Quem falaria pelos meninos negros? Era a hora de alguém falar isso. Então, no momento do reformatório Níquel, existe o passado e o presente. No passado, a gente conhece os adolescentes, e no presente quando acontece de vir à tona, não é? O que acontecia no reformatório Níquel. E aí, esse menino que era negro, ele vai perceber que nos grupos de apoio, basicamente só havia brancos que estavam dizendo o que tinha acontecido. Então, ele que o tempo todo tinha se mantido à parte das discussões, à parte desses grupos de apoio, porque ele queria manter uma certa descrição, não é? Ele não queria retomar o passado, ele percebe que chegou a hora dele mostrar a cara, porque ele precisa dar voz àquilo que acontecia também aos negros, não é? Que não era menos do que aconteceu aos brancos, só que aí faltava alguém que os representasse. A
quarta, que é a Alice Walker, não é? A Alice Walker eu conhecia de nome porque tem adaptação, né, do filme A Cor Púrpura. E aí também, como a gente vê, prêmio Pulitzer, a gente sabe que é um dos prêmios mais, não é Nobel, mas é um dos mais conhecidos também. E aí o que me chama a atenção na Cor Púrpura é, primeiro, a forma. Eu gosto muito de gênero epistolográfico, né? São cartas. O livro todo é construído através de cartas. E aí, a personagem principal, a Sally, ela escreve cartas a Deus, porque ela não tem mais ninguém a quem recorrer. Ela percebe que o sofrimento dela não diz respeito a ninguém, porque ela quase não se considera alguém. Então, se ela não se considera alguém, por que é que alguém, uma outra pessoa, vai prestar atenção nela? Então, o que resta é escrever a Deus, não é? E aí também é uma outra série de desafios que são apresentados, porque existe uma linguagem também, além da epistolografia, existe a linguagem muito oralizante, e aqui eu fiquei sentindo falta de... Quero também dar uma conferida no original, não é? Porque, como ela coloca aqui, querido Deus, eu tenho 14 anos, eu sou. Eu sempre fui uma boa menina. Quem sabe o Senhor pode dar um sinal para eu saber o que está acontecendo comigo? Na primavera passada, depois que o neném Lúcio chegou, eu escutei o barulho deles. Ele estava puxando o braço dela. Ela falou, ainda é muito cedo, Fonso, eu não estou bem. Até que ele deixou ela em paz. Uma semana depois, ele foi e puxou o braço dela outra vez. Ela falou, não, eu não vou. Você não vê que já estou meio morta e todas essas crianças? Então, é como se houvesse, além, no começo existe um maior fluxo, digamos assim, né, de pensamento dentro do texto, que ganha mais força ainda pela forma como é escrito. Então, a gente, aqui, nesse livro, já está, de novo, no século XX, é como se passasse um intervalo mais ou menos de 30 anos, da primeira à última carta, mas não existe uma marcação certa disso, a gente percebe pela evolução dos personagens, e o tempo todo Sally está falando com Deus. E aí a gente descobre que Sally tem uma irmã chamada Nettie, e tudo o que você pensar de abusos que podem acontecer, acontecem com Sally. Só que Sally ama a irmã dela, Nettie, e quer de toda forma proteger ela. E aí ela ama e admira essa irmã, porque essa irmã estuda, essa irmã quer ser professora. Então ela quer proteger ela de todo mal, não é? E fica comovida com isso, né? Ó, não importa o que acontece, a NET peleja para me ensinar o que está acontecendo no mundo. Então, e a NET, a gente vai aprendendo também que ela se importa com a irmã. Ela também quer tirar a irmã e quer fazer com que a irmã reaja àquilo que aconteceu. Talvez NET tenha mais possibilidade de reagir justamente porque não sofreu tudo o que Sally sofreu, tudo o que Sally aceitou, inclusive, sofrer para manter NET a salvo, não é? Então, um dos momentos que elas estão conversando, a Nete fala, mas ela continua. Você tem de brigar, você tem de brigar. Mas eu não sei como brigar. Tudo que eu sei fazer é continuar viva. E aqui a gente percebe de novo essa recorrência, como apareceu lá no Whitehead, de você tem que sobreviver. Cada um reage da sua forma. Turner antes reagia, né, fazendo ou se adaptando. Porque não adianta só reagir se você sabe que está tudo perdido de antemão. Aqui a mesma coisa. A Nettie, ela vai atrás dos sonhos dela. Ela não quer saber se ela é negra, se ela é mulher. Ela tem de tentar aquilo de alguma forma. E Sally, não. Sally, ela já não consegue ver daquela mesma forma. Ela acha e ela acredita que por ser uma mulher, por ser negra, ela não tem que ter chance de nada, ela só tem que aceitar as coisas como elas são. E é interessante a forma como apresenta aqui, né, Vê? Nesse mundo tem pessoas pretas que querem que a gente aprenda, querem que a gente enxergue as coisas com clareza. Nem todos são maus que nem papai e o Albert, ou esmagados que nem a mamãe. E aqui você já percebe pela linguagem que já não é Sally que está falando, é Nettie, não é? E uma das formas que eu acho muito curiosa e que também está muito recorrente nesses textos todos que eu estou falando para vocês, basicamente das leituras de autores negros que eu fiz,
é que existe, além dos obstáculos exteriores, os interiores. Tem muitos negros que, por sofrerem, querem ver o outro sofrer também, não é? Não basta o sofrimento já ser pesado, precisa ver o outro sofrendo também. Por isso que ele fala, tem gente, por isso que ela fala, tem gente preta que quer que a gente aprenda. A gente tem que entender isso, não é? Não é só ter que lidar com o branco, é também ter que lidar com o negro e saber que existe outros que estão dispostos a apoiar a sua evolução. E uma das sacadas que eu acho maravilhosas do livro é quando ela fala sobre a Bíblia, não é? Ela, Nete, vai chamar a atenção da irmã, Sally, que a Bíblia ela faz com que a gente o tempo todo perceba os personagens como se fossem brancos e que não poderia ser dessa forma, porque o lugar onde se passa a história, as histórias da Bíblia, são o Oriente Médio, não é? Em algumas partes também na África, e a gente não está acostumado a ler a Bíblia por esse viés, não é? Então ela coloca, são os desenhos da Bíblia que enganam, porque algumas Bíblias têm ilustrações também, né? Os desenhos que ilustram as palavras. Neles, todas as pessoas são brancas e por isso você pensa que todos os personagens da Bíblia também são brancos. Mas os verdadeiros brancos viviam num outro lugar naquela época. É por isso que a Bíblia fala que o cabelo de Jesus Cristo era que nem lã de cordeiro. Lã de cordeiro não é lisa, Sally, nem é anelada. Então, no final, ela usa essa imagem para mostrar a Sally que não tem por que você pensar nisso. Até porque na própria Bíblia está dizendo Jesus tinha um cabelo como lã de cordeiro. E se você conhece a lã do cordeiro, você vai saber que definitivamente ela não é lisa. E daí, esses questionamentos, né? Tem os questionamentos de religião, tem os questionamentos sociais e também os questionamentos espirituais. E um dos momentos que Sally está mais desencantada, ela fala para a amiga dela que Deus não existe, que isso é um absurdo, porque se Deus existisse mesmo, lembrando, toda a carta, Sally fala, querido Deus. Mas chega um momento que ela se revolta, então ela não quer mais escrever para Deus. Porque tem uma coisa que ela não aceita que tenha acontecido e que Deus tinha permitido que acontecesse. E aí, quando ela fala Deus não existe, essa amiga vai dizer, como assim? Não é? Como Deus não existe? Não falem isso, não é? E aí ela fala: você alguma vez encontrou Deus na igreja? Eu nunca. Eu só encontrei um bando de gente esperando ele aparecer. Se alguma vez eu senti Deus na igreja, foi o Deus que eu já tinha levado comigo. E eu acho que todo o pessoal também. Eles vão para a igreja para repartir Deus, não para achar Deus. E essa é uma reflexão que eu acho incrível, não é? De você levar em consideração que Deus está em nós, não é? A gente compartilha Deus na igreja, mas fora da igreja, a gente também continua na presença de Deus. E aí, esse livro, particularmente, eu achei ele curioso, porque ele, a meu ver, ele tem como se fosse um happy ending, não é? Apesar de toda a desgraça que acontece, tem um certo nível de happy end que eu quase estranhei, porque normalmente, quando são livros que querem mostrar, de fato, tem esse peso de denúncia, não costuma haver happy end, né? Toni Morrison está aí para provar que não existe happy end. Então, no final de Alice Walker, ela coloca, né? Você sabe, todo mundo é capaz de aprender um pouco, cedo ou tarde. Tudo o que é preciso fazer é viver. Então, ela coloca essa expectativa positiva aí, não é? Que definitivamente não torna o texto menor, ok? Não é? Eu acho que dá aquela gota de esperança que também é necessária. Toni Morrison não faz isso em seus textos porque ela tem um projeto estético de denúncia da realidade. Ela conseguiu, que não é todo mundo que consegue, não é por isso que ela é quem é, ela conseguiu trazer uma estética para dentro do conteúdo pesado, o que ela queria que a gente soubesse. E a Alice Walker, ao menos nesse livro, ela escolhe uma outra vertente. E aí, agora, antes de finalizar a parte dos livros dos autores negros, eu só quero falar para vocês rapidamente sobre os outros três
que eu li e que também me marcaram profundamente. Como eu falei, a minha intenção com essa fala de hoje aqui para vocês, muito mais do que analisar profundamente as obras, é que vocês conheçam, que vocês saibam dessas obras, para que leiam também, né? Para que vocês mesmos possam encontrar a opinião de vocês, porque da mesma forma que até 4 meses atrás, 5 meses atrás, alguns desses autores eu nunca nem tinha ouvido falar, talvez seja o caso de vocês também. Então, para mim, antes de mais nada, o importante é compartilhar esses textos, essas leituras, para fazer com que vocês também corram atrás. Então, a primeira dessa intervalo comercial, antes de irmos para o último autor negro, né, é a Tara Westover. A Tara Westover escreveu esse livro, A Menina da Montanha, que eu li na maior despretensão da vida. Não é? Como está aqui na própria capa do livro, não é? A trajetória real da americana que pisou numa sala de aula pela primeira vez aos 17 anos até a conquista do doutorado em Cambridge. Eu li isso aí, sinceramente, achei que era uma biografia, autobiografia de uma menina que estudava aqui, o home study, né? Que é uma coisa muito recorrente lá nos Estados Unidos. Mas esse livro é uma cacetada tão grande, minha gente. Vocês também, olha, eu super indico a leitura desse livro. Ela vai falar sobre como é viver numa família que tem, no caso dela, particularmente, a família dela era mórmon, não é? E eles eram mórmons que acreditavam no fim do mundo dos anos 2000. Então, eles viviam para estocar comida. Eles não mandavam as crianças para a escola, como está dizendo aí, não só porque o mundo ia acabar, mas porque as escolas e os hospitais eram espaços controlados pelo governo, porque o governo queria fazer lavagem cerebral. E eles viviam dentro dessa bolha que você fica angustiado, tentando entender como é que isso acontece, não é? Quando ela coloca o exemplo dela, a gente pode levar isso para qualquer tipo de família ou de situação em que existe um radicalismo, não é? Seja político, seja religioso, enfim, não importa. A forma como ela coloca isso faz com que a gente fique imensamente angustiado e, ao mesmo tempo, surpreso com o quanto ela conseguiu pensar por si. Para mim, é uma das grandes questões aqui do livro é justamente esse processo dela conseguir pensar fora desse universo paralelo, porque, de fato, eu acho incrível a forma como eles viviam, porque é totalmente fora da realidade, pelo menos da nossa realidade. E aí ela consegue descobrir que existem outras possibilidades, que uma mulher não nasceu só para casar e para ter filhos, que pode sim estudar, que estudar não tem a ver só com lavagem cerebral, com a política dos comunistas. A coisa parece um pouco louca, mas o livro é uma lição muito incrível. É uma das minhas surpresas, porque realmente eu li achando que ia ser algo muito de boa, e no final, não. Não é? E a gente aprende muito, a gente aprende demais. O outro livrinho é da Ursula K. Le Guin, não é? A Mão Esquerda da Escuridão. Esse, particularmente, para mim, foi um desafio, porque é um texto de ficção científica. E, como eu falei, não é exatamente o meu gênero preferido. Diferentemente da Octavia Butler, a Octavia Butler é simplesmente simples, e isso nela é maravilhoso. Ela só coloca a ideia, viaja no tempo, vamos lá, aceita e vamos. A Úrsula não. A Úrsula, ela cria personagens, ela cria mundos, ela cria nomes, anos, o que você pensar. Incrível, eu respeito, eu acho maravilhoso, mas, meu Deus, como é difícil. E a gente descobre como é difícil você ler algo que é totalmente fora daquilo que a gente conhece, porque exige que a gente aprenda toda uma outra forma de mundo, não é? Porque é um mundo criado. É como a gente lê Senhor dos Anéis, por exemplo, não é? Que você tem que aprender os mapas, você tem que aprender os povos, você tem que entender quais são os calendários.
É a mesma coisa, só que versão ficção científica. E aqui é o comecinho, só para vocês verem. Não que eu vá ler o trecho todo, mas só esse começo aqui de cima, ele já me deixou em pânico, né? Quando você olha e faz. Dos arquivos de Ayn, transcrito do documento ansível, que você chama, né? Ao estacionário em Oulu, relatório de Genli Ai, primeiro móvel em Goethe inverno, ciclo ainiano 93, ano ecumênico 1490-1497. Cara, de todos os livros que eu li nesta quarentena, esse foi aquele que eu quase desisti. Definitivamente. Mas, falando de novo, quem é de ficção científica vai pirar com esse livro. E ele tem um papel incrível, que é, em 1969, a Úrsula, através dos personagens, vai discutir gênero. Ela cria uma sociedade em que as pessoas, os seres, elas não têm um gênero definido. Elas passam mensalmente por um ciclo em que, a depender de onde eles estejam, eles são feminino ou masculino. Isso em 1969 era uau, tá ligado? Tipo, como assim? Era uma forma de você encarar os seres como eles não são binários, não é? Existem outras formas e você não é determinado pelo sexo. Isso, para os anos 60, foi um questionamento que chamou muita atenção. A Úrsula ficou mega conhecida exatamente por esse livro e foi por conta disso que o Bookster, que eu falei para vocês antes, escolheu esse título. Não é um título fácil, não é? Justamente porque requer uma vontade de aprender todo um novo universo, mas não quer dizer que não vale a pena. E essa é uma coisa que eu sempre falei, não é? Inclusive quando eu estava dentro de sala de aula. Você não pode falar mal se você não tiver lido. Não é? Hoje eu posso dizer, não foi o meu texto, o meu melhor texto, não foi o melhor texto que eu li, mas eu li até o final para ter essa certeza. Não é? Eu tinha que saber qual era a minha impressão de uma leitura de ficção científica. E aí, terminando esse intervalo, o Ray Bradbury foi a minha última leitura de literatura americana, não é? O Fahrenheit 451 já era um livro que estava na minha lista há muito tempo, porque ainda na graduação de História eu vi o filme, e quando eu vi o filme eu não sabia que existia um livro, só depois que eu descobri. E aí, para quem é de novela, porque quem me conhece sabe que eu assisto novela, no começo do ano, teve aquela novela que era Bom Sucesso, né? Que tinha o editor, tinha o editora, livros, pai e tal. Teve uma cena em que a livraria pegava fogo, e enquanto a livraria não, a editora pegava fogo, o pessoal estava lendo Fahrenheit 451. Aí voltou, né? Aí eu lembrei que eu queria ler esse livro e entrou de novo na minha lista. E aí, como a gente sempre sabe, o começo de todo livro é incrível. Eu não vou ler o começo todo, mas você pega um texto e começa dizendo: queimar era um prazer. Para quem não conhece Fahrenheit 451, Fahrenheit 451 é um livro, Fahrenheit é a temperatura, né, em que as folhas do papel pegam fogo. Não é na escala Celsius, mas na escala Fahrenheit, que é mais circula mais lá nos Estados Unidos. Então, nesse livro, numa sociedade distópica, mas que parece os Estados Unidos, os livros estão proibidos. E aí existem os bombeiros. E os bombeiros, eles não apagam mais os incêndios, eles botam fogo nos livros. E é só essa virada aí de ângulo, para mim, já é maravilhosa. O cara parar para pensar nisso foi um insight incrível. Queria eu ter um momento epifânico como esse e conseguir resolver esse livro dessa forma. É um livro bem curto, eu li num domingo inteiro, de uma vez, porque ele não te deixa largar. Você quer saber o que vai acontecer com o... Eita, esqueci o nome do personagem agora. Montag. Com o Montag, como é que é ele partir dessa de ser bombeiro e depois começar a questionar por que é que ele está colocando fogo nos livros. Se ele está botando fogo nos livros e os livros estão proibidos, é porque tem alguma coisa ali que ele ainda não entendeu o que é.
E assim a gente termina esse intervalo comercial para que eu possa falar finalmente da minha leitura favorita. Na minha página eu falei já para algumas pessoas, já deixei lá claro que a minha leitura favorita foi exatamente o James Baldwin. Troquei a foto dele para este encerramento porque eu amei essa foto dessa pessoa escrevendo assim, não é? Nós queríamos muito escrever assim, com essa agilidade, com essa yoga, não é? E aí, recentemente, o James Baldwin ele foi tomado, porque, como vocês veem aí nesse primeiro título, Se a Rua Billy Falasse, foi um filme adaptado recentemente e que ganhou Oscar, não é? E aí começou, como a gente sabe, né, a indústria cinematográfica tem esse poder de influenciar no mercado editorial, e os livros do James Baldwin começaram a ser reeditados pela Companhia das Letras. Não vi o filme, né? Nesse caso aí eu realmente não vi o filme, e eu li na maior tranquilidade também, da mesma forma, como eu tenho dito para vocês. Nenhum desses livros eu li sinopse e nenhum dos livros eu leio prefácio. Normalmente eu não leio porque eu não quero ir para o texto com qualquer tipo de indicação prévia. Você, quando lê um prefácio, você já vai buscando aquilo que foi comentado anteriormente. Né? Então, para mim, particularmente, cada um faça do jeito que achar melhor, não é? Mas para mim, eu prefiro ler o texto pensando a partir das minhas referências, e aí, no final, eu vou lá para o prefácio, podia ser pós-fácil, para ver se alguma coisa encaixa, ou também para descobrir aquelas questões. Os prefácios, não é? Porque num é prefácio e no outro é pós-fácil, da Toni Morrison, são maravilhosos. Você lê o prefácio que ela escreve, você percebe como existe todo um conjunto realmente estético quando ela está escrevendo. Da minha forma, são livros pesados. Eu estou falando da Toni Morrison porque ela era uma escritora que estava em diálogo constante com James Baldwin. Inclusive, ela fala que os dois tinham essa característica de falar de temas polêmicos, né? E de terem encontrado esse caminho estético para fazer denúncia, não é? Os textos deles são muito poéticos e incomodam através da linguagem. Aqui eu vou falar para vocês do Se a Rua Billy Falasse, não é? Mas aí, só para deixar também o registro, eu li O Quarto de Giovanni, que é um livro mais novo, né? No caso, ao contrário. É o livro mais antigo, e depois eu li o Se a Rua Billy Falasse. E eu acho aqui curioso O Quarto de Giovanni, só para comentar, porque o James Baldwin, nesse livro, fala a partir da perspectiva de um personagem branco, não é? E na época ele foi super questionado, o pessoal deixou ele um tempo de lado. Isso me faz lembrar um pouco dessa nova onda que está rolando de cultura do cancelamento, não é? Porque ele passou um belo verão esquecido, não é? Porque ele escreveu um texto em que o personagem principal era um branco. E aí os próprios negros questionaram: por que você está fazendo isso? Não é? E a gente percebe que às vezes existem umas exigências políticas, sociais, que não estão de acordo com a liberdade artística, não é? Enquanto artista, um homem pode falar a partir da perspectiva de uma mulher, como acontece em Se a Rua Billy Falasse. Da mesma forma que ele, enquanto artista, ele pode sim se propor a escrever a partir de um personagem que é branco, não é? A ideia, se isso vai agradar o outro ou não, é outra coisa, mas ele também não vai poder, ele não pode tolher as ideias pensando naquilo que os outros podem falar, né, disso. E aqui, o comecinho do Se a Rua Billy Falasse, a parte vermelha é aquela que eu destaquei logo no começo do texto, né? Sempre estou colocando o primeiro texto, é o primeiro parágrafo do livro. Estou cansada e começando a pensar que tudo o que acontece faz sentido. Se não fizesse sentido, como poderia acontecer? Mas esse é um pensamento realmente terrível. Só pode ser resultado de um problema, um problemão, que não faz sentido. Uma das coisas que eu gosto muito nesse texto é, ao mesmo tempo que ele é muito coloquial, existem cenas profundamente poéticas. Ele consegue equilibrar muito bem isso no texto.
O James Baldwin apresenta para a gente a história de um casal muito jovem, né? Ela tem 19 anos, ele tem 22, e o cara acabou de ser preso. E ele foi preso não porque ele cometeu um crime. No caso, o James Baldwin vai indicar aqui que o crime dele é ser negro, não é? Porque ele vai ser acusado de um estupro, que de fato ocorreu, mas que ele não fez, não é? Só que aí, enfim, aquela ideia de que conversa diretamente com a questão do James Floyd, né, George Floyd, no começo do ano, porque ele foi acusado de ser responsável por ser negro, porque um policial branco indicou ele como o responsável. A vítima, dentro do seu trauma, ela não consegue discernir. Então, ela prefere encontrar logo um culpado para que aquilo seja encerrado na mente dele, na mente dela. E o policial encontra essa brecha aí do trauma justamente para se vingar do Fone, que é o Alonso, o personagem aqui da nossa história. Então, são questões, como vocês viram, esse livro é de 1974, da mesma forma que o texto do Colson Whitehead, a história se passa dos anos 70. Então, são situações que a gente vê nos textos literários e que continuam aparecendo também nas nossas televisões, nos jornais diários, não é? O que faz com que tudo continue sendo muito pertinente. Uma questão aí que ela coloca, a Tish, né, que é a personagem principal, ter um problema quer dizer que você está só. Eu coloquei esse trecho, porque é curioso como dentro desse livro, especificamente, uma das coisas que eu mais gostei foi ver a participação da família nisso tudo. Enquanto as outras famílias dos outros livros aparecem muito destroçadas mesmo pelas questões sociais, aqui, apesar de eles serem negros, estarem no Harlem dos anos 70, que não era um lugar fácil, eles conseguem manter a união, a família dela. Né? A família dele nem tanto, mas a família dela é muito unida. Mas pela vertente psicológica, ela coloca isso. Ter um problema quer dizer que você está só. Porque por mais que os outros ajudem, você sabe que existe uma dimensão interna, uma dimensão interior, que é como se você continuasse sozinho. E aqui outra citação, né? Assim, cada um passou a ser o que faltava ao outro. Essa citação é falando do casal, mas para mim também tem essa dimensão da família, não é? Aquilo que Fone não encontra na própria família, o carinha, ele vai encontrar na família da namorada. A família da namorada acolhe ele de uma forma que a própria família dele não consegue. E a mãe e as irmãs não vão acolhê-lo justamente por ele ser negro, não é? Enquanto a mãe e as irmãs, elas já eram morenas, digamos assim. Elas achavam que tinham mais espaço dentro da sociedade porque elas conseguiam passar batido das características físicas que tinham. Enquanto ele, como a cor dele era mais forte e o cabelo dele denunciava, então isso já era suficiente para elas deixarem ele de lado, não é? Tanto é que no finalzinho dessa citação, o James Baldwin, falando da mãe do Fone, vai dizer isso. Lá não havia ninguém para admirar seu corpo cuidadosamente asseado e bem vestido. A alma branca como a neve. E aqui ele coloca isso como uma crítica, não é? A gente sabe que não tem coisa mais horrorosa do que você dizer preto com alma de branco. Eita, né? Eita. Mas aí o James Baldwin vai usar essa imagem para questionar a própria forma como essas pessoas se viam. E, de novo, a gente amplia isso aí e diz: não é que elas estejam de todo erradas. A forma como a sociedade lida com os negros faz com que esses personagens queiram não ser negros. É muito mais fácil você não ser negro. Então, ela quer ser morena. Ela quer ser qualquer coisa que não leve para todos os desafios e todos os obstáculos que os negros querem não, pelo amor de Deus, que os negros precisam ultrapassar ao longo da vida. E aí é uma questão que ele coloca como ela se vê, e a gente entende por que ela se vê dessa forma. Seria mais fácil se ela conseguisse se desprender das características dela.
não é? E aqui eu acho essa citação maravilhosa também, não é? Não conhecemos o suficiente sobre nós mesmos. Acho que é melhor saber que não sabemos. Desse modo, a gente pode crescer carregando mistério, assim como o mistério cresce dentro da gente. Mas hoje em dia, é claro, todo mundo sabe de tudo, e é por isso que tanta gente anda perdida. Então, ela coloca aí essa. Eu acho isso muito. Além da citação ser muito bonita, eu acho interessante porque a história se passa, está falando de um casal muito jovem, como eu falei. Ela tem 19 anos, ele tem 22. Então, eles estão na fase das incertezas. Eles não entendem de nada. A vida ainda está começando. E aí, são colocados no meio desse redemoinho. Ele é preso injustamente. Ela descobre que está grávida. E aí, é isso. Tipo, eles não sabem de nada. E ainda bem que eles não sabem de nada. Porque, como está aí, quem sabe de tudo, quem tem certeza de tudo, é quem está verdadeiramente perdido, não é? E essa outra aqui, nem o amor nem o terror deixam a gente cega, só a indiferença faz isso. E aqui é falando dessa forma de como você lida com o outro. Na hora que Fone é preso, né, ele é preso por vingança. O policial não aguenta que uma mulher branca tenha defendido Fone. E aí ele começa a perseguir ele ao máximo. Entretanto, essa mulher que vai defender ele é a única dentro de várias pessoas que estavam no meio da rua vendo a cena. Então, é ser indiferente. Ser indiferente é justamente isso. Ser indiferente é praticamente igual à morte, não é? E aqui, uma das características só que eu coloco como... que também me chamaram a atenção no livro, como eu falei, existe uma poeticidade muito grande, existe uma linguagem oral muito forte, não na forma de Alice Walker, mas né, a leveza é o humor. Várias cenas James Baldwin coloca uns elementos que levam a gente à risada. E é como se, dentro daquele inferno que eles estão vivendo, eles encontrassem pequenos pontos na vida que faz com que seja bom viver. Como se fossem os pontos que vai recarregar as energias. Então, aqui é o momento em que Tish já está grávida no estado avançado e vai à prisão para encontrar o Fone. E aí Fone vai dizer, lá vem ela, do tamanho de duas casas. Tem certeza de que não são gêmeos? Ou trigêmeos? Porra, podemos fazer história. Jogando a cabeça para trás, segurando o interfone, me olhou no fundo dos olhos rindo. E eu compreendi que o crescimento do bebê estava vinculado à sua determinação de ser livre. Então ele coloca essas questões, essas pequenas cenas entre os personagens, como se fossem essas formas de manter a força. Da mesma forma que Tish precisa ser forte porque o namorado dela está preso e ela ainda por cima está grávida, ele também precisa encontrar essa força dentro da prisão. E essa força é vivendo e tentando tornar ao máximo leve os momentos em que ela está junto com ele, não é? E aqui, para finalizar a parte de James Baldwin, não é? Ele era incapaz de montar suas defesas porque não podia dar a si mesmo uma razão para estar ali. Não tenho palavras para explicar essas coisas, estou com medo. Não sou tão durão quanto pensava que era. Sou mais imaturo do que pensei, mas vou me segurar. Te prometo. Então, eu coloquei essa citação aí para encerrar, porque no começo a gente vê muito a exigência de Tish, a menina, né? Tish, você precisa ser forte. Você precisa ser forte pelo seu namorado, você precisa ser forte pelo seu bebê. E aí, só no final, é que a gente percebe que ele também está precisando ser forte, não é? Porque existe um desequilíbrio, digamos assim, de a mulher precisa ser forte e como se os homens sempre fossem fortes. Mas no final ele pega e baixa um pouco para mostrar que ele, por ser homem, não é tão forte assim. Aquilo tudo que ele está vivendo está colocando ele à prova a cada dia. E essa prova é desde que ele nasceu. Pelo fato de ele ter nascido negro, ele já passa por uma prova diária, não é? Depois que ele fica adulto e que ele não se enquadra naquilo que se espera de um negro, os obstáculos só aumentam. E depois ele foi preso injustamente. E agora estão adiando o julgamento. Então, o tempo todo são desafios que ele precisa contornar
e que não é por ele ser homem que ele é forte, não é? E aí, no final, ele coloca, eu sou imaturo. E ele descobre que ele só é imaturo quando ele passa por esse turbilhão todo, porque ele tinha certeza que era forte. Ele não se questionava quanto a isso. Mas aí, nessa situação, ele se abre para ela, né, e mostra que também é vulnerável. E isso faz com que ela fique mais tranquila, inclusive, porque não é só ela que está sendo posta à prova, ele também. E aí, eu vou já encerrar, mostrando no final quais são essas descobertas. No começo eu coloquei quais foram os desafios, e aí as descobertas, a meu ver, são as seguintes, né? Aprender com o outro em diversas áreas que aprecia tanto quanto nós, que tem alcance. Isso eu estou falando do Instagram, não é? Quando você tem umas contas maravilhosas, não tem por que você não olhar. A gente tem muito a aprender, né? Da mesma forma que a internet e as redes sociais, é só ter filtro. E a gente pode abrir e descobrir muita coisa se prestar atenção em quem está acompanhando. Outra descoberta é autores fora das nossas antologias e do interesse do mercado editorial, porém premiados. Né? Quando a gente começa a procurar, a gente descobre o quanto tem de autores incríveis, não é? Que estão fora da nossa perspectiva de estudo ou de leitura, mas que, ou às vezes, como disse, está até fora do mercado editorial, porque não existe um interesse financeiro, não é? Mas que não deixam de ser melhores por conta disso. Às vezes a gente acha que o autor não é bom porque não tem grandes, não é editado. Isso está longe de qualquer coisa, não é? Coloquei aí o Black Lives Matter porque foi um momento que coincidiu quando eu comecei a ler todos esses autores negros. Foi justamente naquela retomada do George Floyd, não é? De discussões, de fazer circular nomes de várias pessoas. Eu estou com vários outros nomes para ler, não é? Angela Davis está aí, Maya Angelou está aí, tem um monte, né? Na hora que acontece, infelizmente, algum tipo de coisas como essas, né? Nem sempre são as coisas boas que instigam a gente a estudar, a ler, mas se existe alguma coisa que seja essa procura pelo conhecimento, não é? Então, você aprender e descobrir autores e pensadores, né, Jamila Ribeiro, é o que a gente pode fazer para aprender e colocar em prática. E, por fim, eu coloquei aí outros gêneros, né? A distopia e a ficção científica, que foram as minhas descobertas pessoais desse período. Eu nunca tinha parado para ler uma distopia, com vontade, realmente, e ficção científica muito menos. Então, essas foram as minhas duas descobertas. E aí, as duas dicas para vocês é troque experiências. Além das redes sociais, é muito importante que a gente pegue os livros que a gente está lendo e fique trocando. E trocar experiências não quer só dizer sugerir, né? Como está aí. Aceite sugestões. A gente gosta muito de determinados textos, mas aí a gente não quer abrir espaço para outros, não é? Nesse meio tempo, foi justamente o que eu fiz. E depois de fazer, eu estava já, tipo, ó, fulaninho, vê esse livro é bom, esse livro é massa. Vai ler o Reformatório Níquel, pelo amor de Deus. Vocês também, né? Porque a gente aprende, a gente descobre, a gente quer que outras pessoas corram atrás. Então, além de sugerir livros, porque você quer fazer isso, aceite essas sugestões. E também, né, justamente é aí que está o espaço do desafio e da descoberta. Não importa se é literatura, se é sociologia, se é antropologia, não importa. O importante é a gente se abrir para essas outras possibilidades que a gente, por vezes, por puro preconceito, realmente, voltando à palavra-chave, por puro preconceito a gente não dá uma chance, mas que podem estar guardando uma ótima surpresa. No mínimo, se não for bom, você pode dizer que conheceu e que tudo bem, passou, tá de boas. Mas pode ser que, como aconteceu agora, depois que eu li todos esses autores, eu li logo os 3 livros de Djamila Ribeiro. Eu ainda não tinha parado para ler os livros de Djamila Ribeiro. Meu Deus, maravilhoso, né? Aí eu tava, meu Deus, como é que eu não li isso antes? Você fica assim, como é que eu não li isso antes? Como é que ainda não tinha dado essa chance? E
Antes de finalizar, eu não resisti, minha gente. Desculpem, eu tive que usar esse GIF. Um momento aqui para a água. Mas, antes de terminar, por último, mas não menos importante, eu não podia passar por uma palestra que vai falar sobre a literatura americana sem comentar o Prêmio Nobel de Literatura, não é? Temos aí, esta semana passada, o anúncio do Prêmio Nobel. E, fazendo um rápido levantamento, esses são os autores que ganharam o Nobel de Literatura nos Estados Unidos, não é? As que estão com o asterisco do lado são as mulheres. 3 mulheres ganharam o Prêmio Nobel nos Estados Unidos nesse meio tempo. O resto, homens, e metade a gente não sabe quem é. Apesar de prêmio, para mim, ser um tipo de... tem os dois lados da moeda, né? Restringe ao máximo. Afinal, você dizer que uma pessoa é boa por ano é muito restrito. Por outro lado, essa uma pessoa do ano, você pode nunca ter ouvido falar, como é o caso da nossa vencedora deste ano. Nunca, jamais, em tempo algum, eu havia ouvido falar de Louise Gluck. Quase ninguém tinha ouvido falar. Porque ela está fora do mercado do Brasil, não é? Em Portugal você encontra alguns poemas em antologias, mas também não foi traduzida para o português, livros completos. E aí, eu não vou ler, não é nada disso, não é? Mas a Louise Gluck, pelo que eu estava lendo, ela tem um trabalho muito interessante com mitologias, eu fiquei muito curiosa sobre isso, né? Quero ler esse livro, aí eu espero que alguma editora já chegue, né? Para fazer isso, porque a gente sabe, quando ganha o Nobel, as editoras aí ficam todas eriçadas. E nesse livro, Averno, ela reúne poemas em que ela retoma o mito de Perséfone. E, pelo que eu li também, ela sempre faz referência a esse mito. É um dos mitos preferidos dela. Mas eu li outros poemas também com referências mitológicas incríveis, não é? E, de novo, aí você olha e faz, meu Deus, que coisa incrível, como é que essa mulher não... Como é que a gente não conhecia essa mulher até um dia desses, não é? Então, para concluir, né, finalizando a minha fala, porque vocês já devem estar levemente cansados, a conclusão é só uma. Leiam. É aquela conclusão bem simples, aquela conclusão que todo mundo sabe, mas não custa repetir. Leiam. Se desafie, não é? Para mim, a primeira questão é essa. Às vezes a gente está numa zona de conforto tão grande que é difícil você dar chance para um texto que não faz parte da sua rotina. Ele exige de você mais atenção. Ele exige que você se detenha mais nele, porque às vezes a gente está querendo ler alguma coisa rápido. E se o texto for muito novo, não vai rolar essa rapidez. Então, se desafie e proponha desafios também. Não é você com o colega, você com a família, você com... Não importa. Porque às vezes uma coisa é você lê sozinho. Tem gente que funciona melhor assim, eu estou lendo sozinho. Tem gente que funciona melhor em conjunto, porque sabe que o outro está lendo, aí vai instigar, e vai ficar dizendo, eu já passei da página tal, né? E tu, então... Mas encontre formas de expandir. Porque isso tudo que eu falei aqui foi literatura americana. Mas é só um país dentro de tantos, tantos que existem e que, poxa, a gente sempre pode conhecer, nem que seja um, não é? Nem que seja umzinho, para que a gente abra essas possibilidades, para que a gente encontre outras formas de ver. E aí, para quem não conhece, eu tenho uma paginazinha rápida, básica lá no Instagram, o Passagens, em que eu normalmente vou comentando quais são essas leituras. Tanto leituras novas, que eu tenho a minha fase, eu acho que eu tenho 2 fases agora de leitura, a fase pré-pandemia, é a vida. A fase pré-pandemia e a fase pós-pandemia. Então, depois da pandemia, eu tenho feito mais esse exercício de vamos ler livros diferentes. Vamos ver o que é que tem por aí. Vamos ver, porque tem muita coisa ainda para descobrir. E alguns autores eu já conheço. Dá vontade, dá muito, né? Tipo, no post dessa semana eu falei, olha, eu amo Gabriel Garcia Marques. Tem outros livros dele que eu quero ler,
mas eu estou deixando ele de lado porque eu tenho que dar chance para o novo. Eu quero ler outro de Garcia Marques. Ele fica gritando comigo, mas assim, tem alguém diferente. Eu já conheço por alto o estilo de Garcia Marques, então deixa eu ver outro personagem, outro autor. É difícil, mas a gente vai fazendo isso aos pouquinhos. Então, pessoal, eu agradeço a presença de vocês nessa noite aqui, né, para a gente falar um pouquinho sobre a literatura norte-americana. E é isso, obrigada. E se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, é só ver aí no Gabriel.